Graça e paz, queridos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, dando sequência às bênçãos que Deus derrama no tempo da crise. Depois da bênção da oportunidade, da vitória sobre o medo, hoje veremos a vitória sobre a dúvida. A história que você acabou de ler fala da vocação, das ações e da vitória de Gideão sobre os midianitas. Isto é, da vitória de Deus por meio de Gideão sobre os midianitas. Porque na Bíblia, na história, sempre Deus é o agente principal e os homens e mulheres são sempre coadjuvantes. Mas o que chama a atenção na história dele são os inimigos que ele teve que vencer antes da crise e antes mesmo dos midianitas, que eram as suas dúvidas, assim como ocorre conosco. Nós sempre somos perseguidos por dúvidas acerca da ação de Deus sobre Deus. Mas uma das coisas que me chama a atenção aqui em relação a esse texto, eu ensino desse texto, é o fato de que a bênção sobre a dúvida, ela é derramada em nossas vidas de algumas maneiras. Então vamos ver primeiro quais são essas dúvidas e como é que Deus nos ajuda a vencê-las. Antes de mais nada, assim como Gideão expressou ao anjo do Senhor, você vai ver essa história no capítulo 6, versículos 1 a 32, geralmente nós também somos assolados pela dúvida que se expressa na pergunta: por que Deus? Por que Deus nos abandonou? Se Deus é tão poderoso, por que nos deixou na mão dos midianitas? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite tanta desgraça no mundo? E assim nos recolhemos e nos confinamos num poço de insegurança, de complexo de inferioridade por causa dessa dúvida. Mas assim como Gideão, nós vencemos a dúvida na crise tendo uma visão correta dela. E eu preciso aprender que, para eu ter uma visão correta da crise, eu tenho que atender ao chamado de Deus para ser agente de solução para a crise e não alguém passivo no meio dela. E para olhar para as causas da crise, tendo uma visão certa dela. Ou seja, que eu preciso reconhecer e abandonar o pecado, que é a raiz de toda a crise que ocorre em minha vida, na sua vida e no mundo. Assim como Gideão, nós vencemos a dúvida no meio da crise, atendendo a esse chamado do Senhor. Mas também uma outra dúvida que pode nos atormentar em relação à circunstância, à crise, que também ocorreu com Gideão, ela pode ser expressa na questão: será que Deus? Veja, no caso de Gideão, você percebe que os midianitas voltaram com seus aliados para invadir de novo a terra de Israel. E Gideão, cheio do Espírito, convocou o povo para combatê-los. E 20.000 homens aceitaram esse chamado. Mas Gideão olhou para o exército e percebeu que não era nem metade do exército inimigo. Então, uma dúvida assolou Gideão: será que Deus realmente me chamou? Será que eu sou a pessoa certa para enfrentar essa crise? E nós às vezes somos assolados, mesmo Deus nos colocando, nos dizendo que somos chamados para isso, nós terminamos nos perguntando: será que Deus realmente me chamou? Será que eu não ouvi errado? Será que realmente isso aqui é para mim? Será que eu sou capaz de fazer isso? E Deus, ele vai responder a nós como ele respondeu a Gideão: Gideão, eu posso desenhar para você. E ele não falou isso com a intenção de humilhar, mas de tranquilizar, Eu posso mostrar para você. E ele deu os sinais da sua fidelidade a Gideão. E assim ele faz conosco hoje. Ele dá sempre sinais claros, concretos, palpáveis, indubitáveis, de que somos nós os chamados para sermos parceiros dele na solução da crise. E nós só vencemos a dúvida quando nós olhamos para esses sinais e cremos que realmente Deus está conosco. Mas, amados, uma última dúvida que nos pode assolar e também assolou a Gideão vem expresso no dilema: será, Deus?
Veja bem, Gideão chamou, convocou e 20 mil homens respondeu, mas Deus reduziu esse exército para 300 homens. Se com 20 mil não era nem a metade do exército inimigo, com 300, será Deus? E às vezes nós estamos sendo assolados por uma dúvida semelhante, né? Olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas, achamos que é difícil de resolver e perguntamos, será Deus? Às vezes a gente não expressa com palavras, mas ela se aloja no coração. E Deus conhece o coração. Por isso que ele disse para Gideão, Gideão, veja por si mesmo se eu realmente não vou te entregar esse exército com os 300 homens que você tem. E Gideão foi ver, e na conversa que ele ouviu de 2 soldados inimigos, ele percebeu, ele teve a convicção que Deus havia entregue a vitória nas mãos dele. E amados, assim conosco também. Quando a gente perguntar, será Deus? Será que a gente vai conseguir sair da circunstância? Será que é possível em meio a tanta coisa contra? Deus vai dizer a você, meu querido, veja por você mesmo. Porque não são os seus recursos, não são as suas circunstâncias, não é a quantidade de recurso à disposição que vai trazer a vitória, mas é o fato de que eu estarei com você, eu estou contigo, eu estou com vocês, e é porque eu estou com vocês que a vitória é certa. E Deus sempre diz isso para nós, né? A vitória não está nos recursos, está em nós. Davi venceu o gigante Golias com apenas uma pedra, ele tinha só 5 na mão, mas só bastou uma. Não importa a quantidade de recursos, mas que você coloque os recursos que você tem nas mãos do Senhor. E aí, meu querido, você consegue vencer qualquer crise que venha à sua frente. Mas é interessante que se nós quisermos vencer a dúvida na crise, só nessa breve revisão, nós temos que atender ao chamado de Deus que para sermos seus parceiros na solução, o chamado para nos relacionarmos com Ele, andando com Ele e obedecermos suas instruções pela fé. Isso nos dará vitória na crise contra o nosso pior inimigo, a fonte da crise, nós mesmos. Quando nós vencemos a nós mesmos, nós vencemos nossas dúvidas e assim venceremos qualquer crise que venha à nossa frente. Essa é mais uma bênção que Deus derrama em nossas vidas no tempo da crise. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra entre fundo no coração dos Teus filhos e que eles coloquem todas as dúvidas, quer expressa, quer no coração, aos Teus pés e andem contigo nessa jornada de fé, sendo agentes da solução e parceiros Teus, relacionando-se contigo e obedecendo ao Senhor. E possam ouvir a cada vez que perguntarem por que Deus, será que Deus, será Deus? Ouvir do Senhor, venha comigo, você verá, eu vou desenhar isso para você, eu estou contigo. Que seja assim na vida de cada um deles, que seja assim em nossas vidas, como foi na vida de Gideão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.